Eu havia deixado essa imagem por último, vou pedir que a produção traga ela por primeiro. É uma imagem de um homem chinês chamado Chiang Ching-kuo. Chiang Ching-kuo, vocês vão ver eles na sequência e a gente muda a tarja para 6 estrangeiros detidos na Venezuela. E vocês me perguntam o que esse homem ao meu lado tem a ver com Venezuela. Esse homem, Chiang Ching-kuo, era filho de Chiang Kai-shek, o generalíssimo, o sujeito que foi o principal adversário do Partido Comunista Chinês na guerra que acabou instaurando o regime do Partido Comunista Chinês em 1949 na China. Esse filho desse principal líder opositor do Partido Comunista Chinês foi mantido como refém pela União Soviética. Em 1925 foi feita uma academia pelos russos. Naquela época havia uma aliança entre os comunistas e os nacionalistas, quando ainda não se sabia que rumo a Revolução Nacional tomaria na China. O regime imperial havia caído e os nacionalistas e comunistas estavam vendo para que lado a coisa ia no país. O que aconteceu foi que foi estabelecida uma academia militar onde tanto nacionalistas quanto comunistas treinavam juntos, treinados pela União Soviética. Os filhos de vários altos oficiais foram levados à Rússia e Chiang Ching-kuo, esse homem a meu lado, foi um deles. O resultado? Ele foi mantido refém na Rússia, cerca de 11 para 12 anos, entre 1925 e 1937. Só como parte de um tremendo acordo que envolveu mesmo um sequestro do presidente chinês, do líder supremo chinês Chiang Kai-shek, acabou com a soltura dele. Durante esse período, as concessões que Chiang Kai-shek fez aos comunistas foi o que permitiu que eles, anos mais tarde, ganhassem a guerra. Isso é o que a gente chama de a diplomacia dos reféns. A diplomacia dos reféns. Você captura o sujeito e usa ele como moeda de troca. É um incidente visto recentemente, mesmo na Rússia, quando Ivan Gershkovich, um repórter do Wall Street Journal, foi mantido refém ali por mais de um ano. Por quê? Depois se descobriu que foi articulada uma troca para que Putin recebesse de volta assassinos, inclusive um assassino preso na Alemanha, um homem de confiança dele. É a tal da diplomacia dos reféns. Bom, se a gente fala constantemente de uma aliança entre Maduro e Xi Jinping, o Partido Comunista Chinês, Maduro e Vladimir Putin, ele parece estar aprendendo bem dos mentores. Vamos lá para a manchete, vocês vão ver ela na tela ao meu lado agora. Então são 6 estrangeiros detidos na Venezuela, 3 americanos e 3 europeus. Eles são presos, como diz a manchete aqui ao meu lado, depois de que Maduro prometeu, depois que o regime venezuelano prometeu encerrar a tal prática de prender estrangeiros, aparentemente como moeda de troca. Agora, a alegação do Maduro é que as pessoas presas foram capturadas operando por serviços de inteligência americanos, o que Washington nega. Vale a pena a gente lembrar que um fuzileiro naval americano também foi preso recentemente, semana passada, na Venezuela. Vamos aos detalhes da notícia. No final de semana, o ministro do Interior e o ministro da Justiça da Venezuela, o Diosdado Cabello, um cacique, cabeça branca do chavismo, disse a uma coletiva de imprensa que 3 americanos, 2 pessoas nascidas na Espanha e um cidadão da República Tcheca foram presos por conspirar por parte dos serviços de inteligência dos Estados Unidos, e ele identificou então um prisioneiro que era fuzileiro naval entre esses 3 americanos. Wilbert Castaneda é o nome dele, citou 2 outros americanos, não deu detalhes. Como eu disse, os Estados Unidos negam as acusações e o Diosdado Cabello, na coletiva de imprensa, também não deu nenhuma evidência de que essas pessoas seriam responsáveis pelos crimes dos quais são acusadas. Agora, o curioso é o timing. Isso vem na situação onde havia pedidos de prisão contra Edmundo González Urrutia, o líder da oposição, no entanto, Maria Corina Machado, que desempenha esse papel, mas o candidato eleito segundo as atas apresentadas pela oposição e reconhecidas pelos Estados Unidos e a União Europeia na fatídica eleição do dia 28 de julho na Venezuela. Ele é quem é reconhecido como vencedor. Ele foi ameaçado de prisão, conseguiu fugir para a Espanha. Não só isso, mas isso vem depois que, em dezembro do ano passado, Alex Saab, um homem que foi preso nos Estados Unidos por lavar dinheiro para o regime de Maduro, foi acusado em Miami como um capanga de Maduro. Ele foi levado de volta à Venezuela em troca de 10 prisioneiros americanos e um empresário da Malásia, em um esforço para negociar com Maduro uma eleição presidencial justa ano passado. Claro, isso não se concretizou, como a gente viu no dia 28 de julho. Agora, houve sanções a Maduro
melhor dizendo, a 16 oficiais venezuelanos na semana passada, restringindo e endurecendo a postura americana após essas eleições. Na Europa, a gente viu Edmundo González Urrutia. Pessoal, não sei nem se vocês me escutam, aparentemente houve aqui no estúdio alguma... Estamos de volta? Aparentemente algum mau contato aqui nas lâmpadas do estúdio, vou pedir desculpas ao público. Perfeito, estamos de volta. Espero que não tenha cortado o sinal, podem dizer aí nos comentários se vocês continuaram a me escutar. Vamos lá, pessoal. Então, o timing da situação é onde também, não só ao caso com os americanos, com as sanções vindo para cima de indivíduos da Venezuela e endurecendo a postura de Washington, mas um momento onde Edmundo González Urrutia foi para a Espanha. Ora, 2 espanhóis e um cidadão tcheco presos. Não é de se estranhar que possa se especular um caso de diplomacia dos reféns, para que haja eventuais trocas ou uma eventual barganha para trazer de volta, se não o ideal de Maduro, que seria ter Edmundo González Urrutia, o vencedor segundo as atas divulgadas pela oposição, preso, mas também que se possa negociar quanto às sanções com os Estados Unidos. A gente tem a manchete também aqui do Epoch Times. Praga pede explicações a Caracas sobre o tcheco detido pelo regime de Maduro. Já houve então manifestação por parte da República Tcheca. A gente tem o nome do sujeito, ele se chama Jan Darmovzal, foi preso justamente junto com os 2 espanhóis e os 3 americanos. Ele foi acusado de uma tentativa de homicídio de autoridades públicas, mesmo de Nicolás Maduro. Claro, da parte da República Tcheca, pedem explicações, dizem que o negócio parece ser espúrio, parece ser uma acusação infundada. E ele não é um cidadão civil, ele é um reservista ativo do 43º Regimento de Paraquedistas em Shrudim, então um militar tcheco. Também viveu em Singapura, onde ele estudou Direito à distância na Universidade de Londres, e ele chegou a trabalhar como funcionário público antes de ir para o Exército. Fica então o caso da aparente diplomacia de reféns da Venezuela.